bem-vindos, né, ao 5º encontro de Jovens Cuca Legal, né, que o Senhor possa falar ao nosso coração. E o assunto de hoje é sobre a esperança. É um tema muito importante, né? A esperança. Quantas vezes ao longo da nossa vida nós falamos essa palavra, né? E comentamos algo sobre ela. Mas o que significa a palavra esperança? Então, alguns dos significados, né, da palavra esperança é o seguinte: ter esperança é ter convicção da realidade de alguma coisa que se espera, é ter confiança, expectativa ou perspectiva, que tem a ver com possibilidade, probabilidade de que alguma coisa venha a acontecer, tá? Eu acho assim muito interessante. Tem uma musiquinha que a Ana Paula Valadão, ela gravou um CD há bastante tempo atrás, né? Porque até eu tenho uma sobrinha que tinha 1 aninho na época, então eu colocava ela em casa, eu ficava ouvindo e dançando, eu cantava junto com ela. E essa música tem a ver com a palavra esperança. Eu vou ler aqui. Se alguém mais aqui conhecer, a gente canta, que são só 4 versos, né? Então era bem pequenininha, mas muito preciosa a mensagem que ela transmite. Então, eu vou ler primeiro, tá? Se alguém mais souber cantar, nós vamos cantar ela aqui rapidinho. Então é o seguinte, ela diz o seguinte: Abraão acreditou nas promessas do Senhor. Ele não duvidou do que Deus lhe falou. Mesmo sendo tão velhinho, o Senhor deu a ele um filho. Pode parecer difícil, mas para Deus nada é impossível. Essa é a musiquinha. Alguém já ouviu essa música? Que ela começa assim: Abraão acreditou nas promessas do Senhor. Ninguém lembra, não? Parece familiar pra mim. Parece familiar pra você? Então vamos mais um pouquinho. Se alguém quiser me acompanhar, só 4 versos. É assim: Abraão acreditou nas promessas do Senhor. Ele não duvidou do que Deus lhe falou. Mesmo sendo tão velhinho, o Senhor deu a ele um filho. Pode parecer difícil, mas para Deus nada é impossível. É isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que está escrito aqui, nessa música. Para a gente estar pensando aqui, você sabe quais são as promessas de Deus para Abraão? Eu tenho uma resposta aqui, que está em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 4. Eu vou ler para vocês. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, só essa primeira parte aqui. Então, Deus falou sobre uma promessa com Abraão e Abraão obedeceu, né? Ele obedeceu ao que Deus tinha falado com ele. Lá em Gênesis, no capítulo 21, versículo 1, 2, 3 e 5, vai falar sobre essa promessa. No versículo 1 fala o seguinte: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor Sara como tinha prometido. Aí no versículo 2, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, ou seja, no tempo de Deus, que Deus tinha lhe falado. Versículo 3, e Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Então Isaque foi o filho da promessa de Deus para Abraão e Sara, né? Isso eu estou completando aqui. Versículo 5.
E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Alguém aqui já ouviu falar de uma pessoa nos dias de hoje ter um filho com 100 anos? Alguém já ouviu falar? Não. Eu também não. Só conheço Abraão. E Deus tinha um plano específico para Abraão. Então Abraão creu, teve esperança no Senhor, mesmo parecendo impossível, a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 17 e 18, nós podemos ver a constatação, né, de que Abraão creu nas promessas do Senhor e ele venceu os desafios. Tinha desafio? Claro que tinha. Imagine as pessoas ouvindo ele falar: a quem você 100 anos tem um filho? Alguns devem ter até dado boas risadas, né, sobre isso. 100 anos ter um filho? Mas Abraão ficou firme ali, né? Ele creu contra a esperança e as promessas do Senhor se cumpriram na vida dele. Então houve um longo tempo de espera, muitas coisas aconteceram, né? Ele teve os desafios dele. Lá no Romanos 4, 17 e 18, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquilo no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então Deus pode ressuscitar um morto? Pode. Aquilo que parece que não tem jeito, para Deus tem jeito. Versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Ele teve uma grande descendência aí, né? Agora um comentário meu. Eu acho assim muito importante a gente estar lembrando de vez em quando sobre Abraão, pois o que é relatado na Bíblia sobre Abraão nos ajuda a compreender de que para Deus nada é impossível. Quando olhamos a nossa realidade, alguma coisa que a gente quer resolver, a gente, não tem jeito isso aqui não. Mas para Deus tem, né? Deus tem, Ele pode fazer um milagre na vida de cada um de nós aqui, né? E no caso de Abraão, mesmo sendo tão velhinho, nasceu Isaque, né? Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Então nada, nem ninguém pode impedir os planos de Deus se cumprirem nas nossas vidas. Muitos podem até tentar, né? Já viram aquela expressão, balde de água fria? Né? Você vai falar uma coisa com certas pessoas, aí alguém vai e coloca um impedimento. Tá, você vai conseguir? Eu lá atrás, um dia eu falei com alguém, vou tirar a carteira. Ainda bem que eu não moro em BH. A pessoa falou brincando, mas eu lembrei do que o André falou quando ele ministrou a palavra. Cadê o André? Filho da Zélia, sobre o bullying, né? Alguém faz, eu não esqueço o que você falou, André. Alguém faz uma brincadeira, aí você ficou chateado, você falou com a pessoa, eu estava só brincando, mas aquela palavra não foi bem-vinda, né? Então, assim, sonhos, a pessoa quer, eu quero ser médico, eu quero ser um engenheiro, eu quero conhecer o Japão, alguma coisa assim, sabe? Então, assim, é pra gente crer que para Deus nada é impossível. Só que tem que colocar diante de Deus, porque Ele tem, às vezes, planos que às vezes a gente não sabe e a gente tem que ficar atento ao que Deus tem pra gente. Mas sonhar, nós podemos sonhar, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Então nós temos que depositar a nossa esperança no Senhor Deus Todo-Poderoso. E não nos esquecermos de que as lutas fazem parte da nossa vida. Então, no meio da caminhada, você está lutando para alcançar algum objetivo, aparecem obstáculos. A nossa fé é provada. E às vezes muitos entram numa depressão profunda, desanimam, perdem a esperança, perdem a fé. Alguns abandonam a igreja, param de buscar a Deus, param de orar, de jejuar, de louvar a Deus na hora da provação. E é nesse momento da provação, é o momento mais importante, que é ali que você vai provar a sua fé e onde está a sua esperança. Então, no tempo de Deus, aquela luta vai passar e Deus vai te dar a sua bênção, né? E outra coisa, no meio dessa caminhada também, quando a nossa fé é provada, na hora da dor, do aperto, é que
vai ser provado se verdadeiramente eu confio no Senhor ou não. Aí uma pergunta para a gente estar pensando aqui. Quais são os seus sonhos? Você lê a Bíblia? Você confia mesmo em Deus? É para a gente estar refletindo. Uma outra pergunta aqui. Como deve ser a nossa atitude quando nós enfrentamos momentos difíceis? Deixa eu fazer uma... imagina o seguinte, que você passou alguns finais de semana, feriados, vários dias estudando para fazer uma prova. Pode ser uma prova na escola, pode ser uma prova para você fazer um concurso. Tem prova que às vezes você faz para entrar no colégio melhor. Às vezes o aluno termina o fundamental, ele quer ir para fazer o ensino médio numa escola que tem que fazer uma prova de seleção. Então você estudou e tirou uma nota baixa. Aí você ficou triste, desanimado, mas você tem uma escolha a fazer. Você vai desistir ou você vai continuar estudando para você tirar uma nota melhor na prova? Ou na escola, né, para você ser aprovado de uma série para outra, ou para passar em algum concurso. Então, você tem que fazer uma escolha. Eu vou desistir ou vou continuar tentando? Eu vou estudar mais, eu vou ler mais, para eu conseguir fazer uma prova melhor depois. Então, nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus, confiar nele, pedir a Deus que acalme nosso coração agitado. Que aí vem a ansiedade, a gente acaba, às vezes, né, até adoecendo às vezes, se a gente não cuidar muito bem disso. Então, confiar em Deus e esperar a resposta de Deus, né? Porque às vezes a gente está pensando, eu quero fazer um concurso para trabalhar, por exemplo, eu moro em Belo Horizonte. Quando eu formei, eu fiz concurso porque eu queria passar em Belo Horizonte. Não passei. Passei em Betim, outra cidade. Eu fui para lá, trabalhei à noite, de ônibus, chegava tarde em casa. Mas eu aprendi muita coisa, conheci pessoas maravilhosas, né? Aposentei esse ano e eu saí de lá com gratidão a Deus. Porque trabalhei à noite, à tarde, de manhã e conheci muitas pessoas. Enfrentei muitas lutas, mas a cada luta eu senti que Deus foi me fortalecendo e me mostrando que não, você consegue, vai mais um pouquinho. Eu já quis sair de lá, não, é muito longe, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Mas eu fui aprendendo, fui amadurecendo. E quando eu olho para trás, eu vejo, Deus me segurou assim, sabe? Aqueles momentos muito difíceis, não, Deus me deu força para chegar até, né, chegar à minha aposentadoria lá. Lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 12, tem algo muito importante para a gente estar pensando nessa caminhada toda aí. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então eu não posso cruzar os braços. Deus, eu quero ser o médico. Vou cruzar os braços. Deus vai me atender? Eu tenho que ter esperança de que Deus vai me honrar se eu fizer a minha parte. Eu tenho que ser paciente, eu tenho que estudar. Estudar muito, né? Tem que estudar, deixar de ver televisão. Às vezes a família foi para uma festinha, não, eu vou ficar aqui estudando, né? Isso já aconteceu comigo quando eu estava lá atrás. Às vezes o pessoal viajou, eu fiquei lá em casa estudando, né? O pessoal lá do serviço viajava no feriado, estava eu lá estudando. Final de semana ia para cá de colega fazer esse trabalho de escola, né? Até um domingo fiz trabalho de faculdade na época, no Parque Municipal. Eu levou um lanchinho e fomos lá fazer trabalho de escola no domingo de manhã. Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa, não é automático. Ah, eu quero passar, mas Deus vai me ajudar. Eu vou lá ficar vendo televisão, vou no cinema, vou viajar. Pode fazer isso sim, mas tem que investir. Eu falo que o tempo que quem está estudando é investimento em você. Depois que passou, aí você formou, você vai trabalhar. Aí vai ser uma nova etapa na sua vida. Então, ter esperança, ser paciente na tribulação. Você está cansado, está com sono, mas eu vou estudar mais um pouquinho aqui. E perseverar na oração. Ore a Deus. Ai, Deus, nossa, eu não estou conseguindo entender isso aqui, me ajuda, Senhor, né? Eu quero um curso profissionalizante, né? Às vezes você quer fazer um curso lá no Senac, algum curso assim para você ser alguma coisa, né? Cabeleireira, trabalhar em salão, trabalhar em padaria, alguma coisa assim, né? Fazer alguma coisa, trabalhos manuais. Então, tem que perseverar. Deus me ajuda, me dê força. Eu tenho que formar casa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, mas
Me ajuda a ter um tempo para eu conseguir investir nisso aqui, tá? E também pedir a Deus que tire a tristeza do nosso coração quando a gente estiver assim, desanimado, cansado, sem forças. Às vezes a gente fica tão cansado de enfrentar tanta coisa e os desafios que vão aparecendo ao longo do caminho. Então a gente tem que continuar orando e pedir a Deus que nos dê sabedoria para fazermos as escolhas certas nas nossas vidas. Então, sabedoria. Senhor, é isso mesmo? Se não for, então, eu já conheço pessoas também que fez um curso da faculdade, mas não era aquilo, fez outro. Tem um sobrinho que começou a fazer engenharia ambiental. No meio do caminho, não é isso que eu quero, não. Aí foi fazer engenharia de produção. Mas não é isso não. Voltou para fazer engenharia ambiental. Então, assim, isso pode acontecer. Você estudou um pouquinho, mas não é isso não. Não, vai ser outra coisa. Isso pode acontecer. Voltar atrás um pouquinho para ver realmente o que tem a ver com você, tá bom? E pedir a Deus também que nos ajude a escolher, fazer as escolhas certas, né? Tem algo interessante lá no livro de Jó, capítulo 17, de 7 a 9. Está escrito assim, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Versículo 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó. Versículo 9. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Você já observou alguém podando uma árvore, ou uma parreira de uvas, por exemplo? A poda é necessária para que a árvore produza mais frutos. Depois de um tempo, os galhos, as folhas vão brotando, aparecem as flores e finalmente os frutos. E se a raiz envelhecer na terra e o tronco virar pó, quando forem regadas com águas, os ramos aparecerão novamente. O que a gente pode refletir sobre isso aqui? Que de vez em quando, na nossa vida, na nossa caminhada, somos podados de alguma forma. Ao longo da nossa vida pode aparecer algumas provações, alguma doença, às vezes a situação financeira difícil, brigas na família, tantas coisas que podem acontecer. E às vezes você também planeja uma viagem, um feriado prolongado, tudo prontinho ali, já arrumou as malas e na última hora às vezes aparece o imprevisto que te leva a cancelar a sua viagem. Então, há alguns pedidos que nós fazemos para Deus não são realizados e nós ficamos às vezes nos perguntando por quê. E com o passar do tempo, Deus pode nos mostrar que o que pedimos não seria bom para nós, pois na verdade Ele nos deu um livramento de um pedido que nos faria sofrer muito. Então nós temos que ter cuidado também com o que nós estamos pedindo para Deus. Eu quero isso, é só isso que eu quero, pai, então tem que ser isso. Se não for outra coisa eu não quero. Não, calma, vamos buscar em Deus. É isso mesmo? Então, é melhor a gente pedir, é mais conveniente pedir a Deus que os seus planos se realizem em nossas vidas, que se cumprem em nossas vidas. E uma pergunta aqui, para mim mesma, que frutos para o reino de Deus eu estou produzindo? Eu lembrei de algo que aconteceu muitos anos atrás com um avião da TAM, lá em São Paulo, que ele caiu. E depois que aconteceu o acidente, um passageiro, ele atrasou, perdeu o voo. Quem estava no avião morreu. Então, às vezes, o imprevisto que acontece, questão de viagem, aconteceu, relatos também, na última hora a pessoa não viajou, porque Deus, naquele momento ali, Deus estava dando livramento de alguma forma para aquela pessoa ali, sabe? Mas eu tenho que pensar também isso, com relação à profissão, por exemplo. Eu quero ter profissão só para ganhar dinheiro? O que Deus quer realizar em mim através da profissão? Ali mesmo eu posso, ser bênção, ser luz, falar sobre Jesus, Então, assim, os frutos, Deus quer, que falou aqui da árvore, Então, a árvore, ela é podada, Então, assim, para depois que vem os frutos. E a minha vida? Eu quero só ter profissão, trabalhar, só isso?
Então, há uma obra a ser feita, né? Há uma obra. Então, o que eu estou fazendo para Deus? Então, a gente tem que estar pensando também, né? Que frutos para o reino de Deus eu estou produzindo? Todos têm que fazer a mesma coisa? Não. Cada um, Deus tem algo específico para fazer. Né? Quando eu penso numa igreja, o templo ali, cada trabalho ali é importante demais, né? Quem está limpando ali, lavando, quem vai fazer as compras, né? Quem vai... Cada parte é o louvor, é a palavra, é um grupo de estudo, cada um ajudando, a oração, o jejum, né? Então, assim, é buscar em Deus. O que o Senhor quer que eu faça para que, né? Eu quero contribuir com a obra do Senhor. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Uma outra coisa também, um outro exemplo aqui, que me veio agora, eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu vi há muitos anos atrás um filme que chama Léo Pode Esperar. O rapaz queria ser missionário lá na África. Ele queria ser missionário na África. O tempo passou, ele não foi missionário na África. E o filme aconteceram muitas coisas durante o filme. No final do filme, ele descobriu que Deus queria que ele desse atenção para o vizinho dele lá. Tinha um vizinho que estava lá mal, estava mal com ele mesmo. Então Deus queria usá-lo para ser bênção na vida do Léo. Léo pode, espera aí. Eu esqueci se o Léo era o missionário ou o nome do... O fato é o seguinte, às vezes a gente pensa assim, eu quero ser missionário lá longe. Alguns vão, né? Deus envia e precisa em cada canto da terra. Alguns vão lá, uma tribo indígena, né? Interior. Mas às vezes Deus quer que você seja missionário na sua casa, lá na sua escola, né? Quantas vezes eu vejo que os meus convidados convidam os outros, ou seja, para ouvir sobre a palavra de Deus, que é bênção para a nossa vida. Lá na minha casa também, Deus quer me usar lá na minha casa, né? Com os meus parentes, os meus vizinhos, local de trabalho, escola, ou seja, é buscar realmente qual é o teu plano para mim, né? Bom, acho que de exemplo tá bom. Já vou agora para a nossa conclusão aqui. É o seguinte, seja você um instrumento nas mãos de Deus para levar a esperança para as outras pessoas. Não desista de você, pois Deus não desistiu de você. Ele sabe o que você está passando, quais são as suas lutas, as tristezas. Deus, ele tem um propósito para a sua vida. Confie nele, leia a Bíblia, que é a carta de Deus para nós. O amor de Deus por nós, ele é tão grande que ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em Colossenses 1,27 está escrito: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, se eu vou buscar a presença de Deus, seguir o exemplo de Jesus, que morreu por mim para me salvar, eu tenho que me encher dele para que eu possa levar essa esperança que é Jesus para outra pessoa. E não se esqueça que Jesus, ele te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E só mais uma situação que eu vou comentar aqui para finalizar isso aqui, sobre a esperança. Uma aluna na escola que eu trabalhava, a última escola que eu trabalhei, ela tinha uma vida difícil demais, né? Ela pensou até em tirar a vida. E um dia ela falou que estava com fome, aí eu tinha biscoito na bolsa, dei biscoito para ela. Eu tinha uma festinha lá, era de outra turma, eu guardei umas balinhas docinhos, entreguei para ela e tentava ajudá-la. Ela baixava a cabeça, não, eu vou te ajudar a fazer isso aqui, vamos fazer atividade aqui, eu vou te ajudar. Tentei ajudar essa menina. Aí chegou o Dia das Mães. Aí assim que passou o Dia das Mães, ela chegou, me deu uma base de unha de orquídea, sabe? E falou que queria que eu fosse a mãe dela. Aquilo me tocou tanto, eu pude lembrar mais, oh meu Deus, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, não perder a oportunidade. Às vezes aquele momento ali pode ser tão importante para aquela outra pessoa. Aí conversei com ela, a gente conversava, aí algumas colegas levaram ela na igreja, ela foi na igreja,
Depois ela se mudou do bairro e não tive mais notícias. Então, às vezes, a oportunidade que você perde hoje, amanhã pode ser tarde demais. Às vezes a oportunidade pode ser única. Deus coloca no seu caminho ali, e aquele momento, alguma coisa que você vai dizer para aquela pessoa é o que ela precisava ouvir. Às vezes não tem que falar muitas coisas, não. Sabe? Então é isso. Não vamos perder a oportunidade de fazer alguma coisa para abençoar outras vidas. Né? Que a partir disso o outro vai ser abençoado e vai abençoar outra pessoa e assim por diante. Né? Então lembra disso mesmo, né? Que Jesus assim tem um amor muito grande por cada um de nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Para Deus, o amor de Deus, ele é na mesma medida para todos nós. Então vamos firmar nossa esperança em Deus, né? No seu Filho Jesus que morreu por nós, e vamos seguir em frente, né? É isso aí.